Que presente maravilhoso. Esse presente não? Presente. Saudações no Senhor Jesus. Deixa eu tomar assim. Para nós é um prazer. Eu aliás, eu canto de Deus em minha paz. Você tem fé aqui, né? Comecei a chegar falando, pastor, que lindo. E eu vou cantar ele, Rosto de Cristo. Fácil de compreender. Você que sabe cantar, você vai cantar diferente. Você vai dizer, Senhor, eu vi o teu rosto. Eu te vi. Jesus disse para André, eu te vi naquele lugar. Disse para outros, eu te vi naquele lugar. Disse para Pedro, eu te vi naquele lugar. Mas eu quero te dizer, você hoje pode dizer, Senhor, eu te vejo hoje. Porque alguém me viu. E eu muitas vezes quero que você entenda que o que você viu é a presença do Senhor. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Todo impedimento, Senhor, que possa, Senhor, vir para destruir os teus filhos nesta noite. Toda falta de esperança, nós lançamos fora agora em nome de Jesus. Toda incerteza, toda insegurança está quebrada no nome de Jesus. Eu creio no milagre na vida do pastor Luiz Antônio. Eu creio no milagre nesta igreja. Eu creio, Senhor, porque Tu és Deus forte e poderoso. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de ver o perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos gozo infinito. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do Pintor. Com Cristo vencido, cheio de amargura, semblantes de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre. Eu creio no Cristo, que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Não creio, não creio, não creio, não creio.
Jesus, como Ele é. Quantos dizem amém? Glória a Deus está nesse lugar. Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Me veio ao coração trazendo uma mensagem que eu preguei na minha igreja, deve ter uns 20 dias. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Se encontra em Lucas capítulo 22, o versículo 31. Uma questão de decisão. Nós estamos vivendo uma época que as nossas decisões podem determinar o nosso futuro. Não estou pensando aqui no pleito de hoje, não, tá? Eu quero que você entenda que eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aí. E nós vamos analisar juntos, ter um pensamento. Eu quero cumprir o horário que foi me dado, apesar de um bom horário. Deus abençoe a pastora desta igreja. Mas nós temos que estar com o coração aberto para entender o que Deus quer falar conosco. Quanto dizem amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí, quem é você? Qual a sua decisão? O que você tem feito? Verso 31 diz assim: disse também Simão, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos permear como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quero começar dizendo que Pedro não era uma má pessoa. Pedro era uma pessoa excelente. Por que excelente? Ele cuidava de um barco, ele tinha um povo ao seu redor e ele era uma pessoa que conseguia administrar isso muito bem. Apesar que a Bíblia diz, ele mesmo esclarece que Paulo, quando pregava, ele não entendia muita coisa porque ele era de pouco esclarecimento. Então Pedro era uma pessoa que experimentou em algum momento em sua vida conhecer alguém muito sábio que se chama Jesus. A Bíblia deixa bem claro que Pedro era um homem de coração quebrantado. Apesar de ser um homem um pouco duro, rude, com ele o negócio se tratava na espada, não é verdade? Com ele o negócio se tratava logo com brutalidade. Mas Deus conhecia o coração de Pedro. Entre os seus discípulos, Pedro, Tiago e João eram os que andavam mais próximos dele. E nós sabemos que Pedro foi um dos maiores pregadores que já existiu em todos os tempos. Eu acredito que Pedro era aquela pessoa que estava sendo treinada. Quando Jesus chama Pedro, ele sabia que Pedro tinha capacidade de estar ao lado dele. Jesus não questionou quanto conhecimento ele tinha. Jesus não questionou a capacidade que ele possuía. Mas também nós entendemos que Pedro era um homem impetuoso. Era um homem que tomava decisões até mesmo na brutalidade. E às vezes suas decisões não eram tão boas. Mas só que Jesus, quando chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu quero que você jogue a rede do lado direito. Aí ele diz: segundo a tua palavra. Então ele é um homem obediente. Ele é um homem que respeitava a autoridade. Ele diz: segundo a tua palavra lançarei a rede. E por ele obedecer, a Bíblia diz que ele pegou tantos peixes que tiveram que vir 2 barcos mais para ajudar a tirar os peixes das águas. Então Pedro não era tudo isto que diz contra ele. Pedro era um homem quebrantado. Pedro era um homem diferente. Pedro era um homem que estava ao lado do mestre para aprender a cumprir a missão do mestre. Tanto que Pedro
logo depois do seu final de vida e final de carreira, ele chega dizendo o seguinte: quando foi para ser morto, ele: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo, dizem os grandes historiadores. Mas aqui nós deparamos com um Pedro diferente, com um Pedro que está no processo. Pedro era um homem que dizia com clareza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, ele já se achava tão preparado que ele chegou até a corrigir Jesus, dizendo: ó Jesus, tu não vai morrer não, Jesus. Que negócio é esse de morte? É necessário que eu vá e morra, Pedro. Não, comigo não, eu estou aqui contigo. Ele disse assim: olha para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro ouvia a voz de Deus, ele também dava lugar ao diabo. Pesado falar isso. Tem muitos crentes que estão na igreja, que estão no processo como Pedro. É tudo uma questão de decisão. A Bíblia diz que logo depois que Jesus o corrigiu, ele saiu triste. Mas quando você vai ver lá no capítulo 22, ele está lá novamente dizendo: Jesus, eu estou contigo até a morte. Então ele era um homem decidido, era um homem que sabia o que queria, mas da forma errada, da maneira errada. Eu não estou dizendo que você está fazendo tudo certinho ou está fazendo tudo errado. Eu estou dizendo que enquanto você não tem um encontro real com Deus, você não consegue avançar na sua vida ministerial, na sua vida cristã e na sua intimidade com Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Satanás, Pedro, tentou sim andar contigo, pediu, escolheu você para me entregar. É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. E aí Jesus diz assim para ele: olha Pedro, Satanás planejou com que você andasse com ele, para cumprir esta missão. Vamos lá ver. Ele queria barulho. O inimigo gosta de barulho, não gosta? Ele gosta que as pessoas: olha só, foi ele mesmo, é desse jeito mesmo. Só que Deus, irmãos, olhou a oração de Jesus e mudou a história de Pedro. Vamos lá. Ele diz assim, ó: pediu para se andar contigo como um trigo. Pedro tinha decisão, mas Satanás queria ele. Só que ele também tinha alguém que o queria, se chamava Jesus. Então a vida de Pedro ficou entre a cruz e o punhal. E naquele momento que ele está para tomar aquela decisão, naquele momento que Pedro está ali olhando Jesus, dizendo: Jesus, que papo é esse, Jesus? Que história é essa, Jesus? Às vezes você está em tantas crises que você começa a dizer: Jesus, tu me abandonaste. É mais ou menos isso que Pedro poderia ter pensado. Jesus, Satanás quis andar comigo, mas graças a Deus que tu não me abandonaste. Ele poderia pensar: lá quando eu disse que tu não deverias ir à cruz e tu falaste para trás de mim, Satanás. Ele estava sobre influências, mensagens subliminares que estavam chegando à sua mente como dardos inflamados do maligno. Jesus repreendeu a Satanás, ele não repreendeu Pedro. Vocês estão entendendo? Posso falar? Tem ações da sua vida que às vezes você pensa que é Deus e pode ser o inimigo. Isso não quer dizer que você não seja crente. Isso não quer dizer que você não serve a Deus. Isso não quer dizer que você não caminha com Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Judas. Perdão, foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. A escolha entre Pedro e Jesus era mais forte. Jesus amou Pedro. Jesus caminhou com Pedro. Pedro não tinha problema forte de caráter. Pedro era espontâneo. Ele não tinha conhecimento, ele ainda não sabia de tudo que precisava fazer. Mas uma coisa é certa: a vida dele mudou o dia que ele encontrou Jesus realmente. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, só que tem uma coisa: roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quantos têm fé aqui? Levante a mão. Você sabia que o seu pastor rogou muitas vezes para que você não desfalecesse na fé? Sua pastora, os obreiros que aqui estão, todos estão orando e pedindo: Jesus, fortalece a igreja. Jesus, faça alguma coisa diferente por mim. O versículo que está aqui em questão é o versículo 32. E Jesus estava preocupado
sabia que ele iria morrer, e a preocupação dele era: Pai, sustenta Pedro. Eu sei que a capacidade que Pedro tem, eu sei que Pedro é impetuoso, eu sei que Pedro é diferente, mas eu acredito em Pedro, eu confio em Pedro. Pedro, não, eu quero te dizer uma coisa, a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo: José não, Maria não, Antônio não, seja lá quem for, não, esses não, eu acredito neles. Sabe o que eu quero dizer? O teu nome está lá, e o Senhor está dizendo: eu acredito em você. Eu sei que você vai fazer a diferença. Eu vou rogar ao Pai por você. Quando Jesus está lá na cruz, de braços abertos, e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, imagine você: Jesus tinha curado os enfermos, expulsado os demônios, ressuscitado mortos, limpado os leprosos. E agora mesmo os que estavam dizendo: Hosana, que vem em nome do Senhor, era o mesmo que estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Qual é a diferença, irmãos, entre dizer crucifica-o e aceitar o propósito de Deus? Jesus disse: ainda este dia, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não é que Jesus está dizendo: eu vou perder você, mas eu vou tratar o teu caráter, eu vou moldar o teu caráter. Se você permitir, Jesus vai trabalhar dentro de você, vai te fazer uma pessoa diferente, vai te fazer uma pessoa de fé, de esperança e de força, porque Ele está rogando para que a tua fé não desfaleça. Nós estamos vivendo uma época que a nossa fé está em xeque, as nossas ações estão em xeque. Em quem você crê? Em quem você acredita? Tem gente que tem vergonha de dizer que acredita em Jesus. Pedro não tinha vergonha. Pedro estava tanto com Jesus que ele cortou a orelha do soldado. Mas na hora de um momento de credibilidade total, ele tinha dito: eu vou à prisão com você, Jesus. Jesus sabia que ele não tinha fé suficiente para ir à prisão com Jesus. Jesus sabia que ele não tinha fé suficiente naquele momento para ser crucificado na cruz com Jesus. Mas no decorrer da história, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o texto deixa bem claro que quando ele diz assim: eu quero que a tua fé não desfaleça. Tem crente na igreja que Deus está dizendo: eu quero que a tua fé não desfaleça. Não quero que as circunstâncias da vida tirem você do propósito. Não quero que os teus problemas familiares roubem o teu encontro com Deus. Não quero que a sua intimidade no trabalho, ou na rua, ou no volante, não tire o seu propósito de dizer: Deus está à frente de tudo. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Ela não gosta muito que eu falo dela nas pregações, mas às vezes eu brinco com a minha esposa. Ela diz: olha, já cuidado com essa brincadeira. Tem hora que eu sou meio bêbado, né? Para não chegando lá, né? Aí eu brinco, ela está certa. Às vezes nós precisamos de alguém que diga: não faça isso não. Não entra nesse caminho não, que vai dar errado. Não toma essa direção. Às vezes eu estou no trânsito dirigindo, o GPS me manda dar uma volta terrível. Ela diz: não dá essa volta não, nós já sabemos o caminho. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus era mais ou menos assim com Pedro. Pedro, calma aí. Pedro, põe a espada na bainha. Pedro, cala a boca. Pedro, faça isso, não faça aquilo, porque ele ainda estava em processo, irmãos. Aí você pensa assim: depois que terminou o processo, resolveu o problema de Pedro? Não. Lá em Gálatas capítulo 1 e 2, Paulo corrige Pedro. Ele tinha um probleminha. Sabe o que ele fazia? Acepção de pessoas. Ei, se você faz acepção de pessoas, você é Pedro. Está no processo. Isso faz com que você cresça. Pastor, eu vou participar da Santa Ceia, estou em pecado. Não tem nada a ver com a Santa Ceia agora. Tem a ver com o seu caráter. Eu poderia chegar aqui e dizer: agora vamos para a direita, para a esquerda, recebe a unção. Mas isso não ia mudar a história da tua vida. Mas eu posso dizer: se você tiver um encontro real com Jesus, Ele vai continuar te fortalecendo para que a tua fé não venha ficar fraca. É isso que Deus
Deus quer de você. Continuando, diz o texto que logo depois que Jesus fala isso, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. E tu, quando te converteres, como é que diz aí no versículo 32? Vamos ver aqui, olha. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando Jesus diz isto para Pedro, Pedro estava em ascensão na conversão. Vamos lá. O que significa a palavra conversão? Dá meia volta. Você está num trânsito, você faz uma conversão e volta. Porque você está no trânsito, você não quer ir mais à frente, você dá meia volta. Jesus disse uma coisa para Pedro: eu estou orando, porque você já me conhece, você já me viu fazer milagres, você já me viu andar por cima das águas, você já me viu fazer muitas coisas, Pedro, mas ainda falta uma coisa dentro de você. Você precisa mudar de vida. Você tem que ser uma pessoa convertida. Às vezes o seu eu prevalece, às vezes sua vontade própria prevalece. Eu quero que o meu eu de Jesus prevaleça em você. Quando Jesus olha para Moisés, ele diz assim: olha, diga lá para Faraó, o eu sou me enviou. Jesus estava dizendo o quê? Eu é que domino. Quando ele ressuscita, ele diz: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra, mas aqui não. Jesus estava em humanidade, ele ainda não havia morrido. E Pedro se depara com esta situação de uma forma muito crítica. Ele achou que já podia dirigir seus irmãos. Ele era um líder, ele era um capaz, mas ele precisava se converter. Posso fazer um pedido? Olhe para a pessoa que você vai perguntar aí, como é que vai a conversão? Como é que você está perto de Deus? Como você tem tratado com o seu eu? Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A diferença aqui é que Pedro, quando se depara com esta situação, ele ainda está no processo de conversão. Você só pode ajudar alguém quando você mesmo tiver mudado dentro de você. Vou usar uma expressão bem bíblica: não podemos ter duas faces. Alguns podem dizer: não podemos ter duas caras. Aqui e ali tem que ser a mesma pessoa. No trabalho, na rua, com os amigos. Vamos ter algumas cautelas? Sim, é fato. Mas na sinceridade, tremendo. Pedro era assim. Mas teve um momento que ele titubeou, com medo de ter choque. Vou agradar os judeus e vou abandonar os gregos aqui um pouquinho, porque ainda não estava totalmente convertido. Pastor, ele se converteu? Não. Nós estamos em processo de conversão todos os dias, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E o texto, Jesus olha para ele e diz assim: que papo é esse, Jesus? Que conversa é essa, Jesus? Aí vem no versículo 33, puxa aí, meu irmão, versículo 33. Quando ele diz: porém respondeu o Senhor, que negócio é esse? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo. E ele diz: se for necessário até para a prisão e para a morte, eu vou contigo. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, eu te conheço por dentro e por fora, cara. Não estou dizendo que você não, quem sabe você tem uma vontade de estar pronto, mas você ainda está no processo. E o texto chega a chamar-nos a atenção para isso, quando Jesus disse assim: Pedro, hoje, ele não diz amanhã, não diz depois da manhã. Sabe qual é o segredo aqui? Enquanto você está conversando com Jesus, Jesus começa a tratar o seu caráter. Você começa a permitir que Deus venha agir dentro de você, e você começa a dizer: oh Jesus, eu sei, Senhor, eu estou pronto, eu vou evangelizar, eu subo um morro, eu faço qualquer coisa, mas eu faço a tua vontade. E Jesus está dizendo assim:
você ainda não está pronto, deixa eu fazer um tratamento aqui em você. Aí ele vai tratar você. Aí vai haver um quebrantamento em você. Ei, a verdadeira conversão traz quebrantamento e traz lágrimas. Lá mais à frente, Jesus é preso. E Pedro olha para ele, mas segue de longe, porque os outros 11, quer dizer, um já tinha ido, né, que é Judas, mas os demais fugiram. E a Bíblia conta aí na história que Marcos fugiu nu, não deu nem tempo de vestir roupa direito. E Pedro falou assim: eu vou seguir para ver o que vai dar. Esse é o tipo do Pedro. Ele disse: estou contigo até a morte, mas fica assim, eu vou seguir para ver o que vai acontecer. Eu vou congregar naquela igreja para ver se é isso mesmo, né? Isso é Pedro. Eu vou participar do culto para saber se esse culto vai ser poderoso. Eu vou fazer isso para agradar a Deus, mas eu vou ficar de olho. Meu irmão, isso é espírito de Pedro. Ali começa a conversão de Pedro. Pedro começa a entender o que Jesus havia dito aqui neste texto. Pedro foi avisado da situação que ele viveria. Por que Jesus avisou? Para que quando acontecesse ele soubesse. Jesus sabia e ele me avisou, e eu não dei a atenção devida. Agora eu estou chorando. As decisões que você toma, Jesus te avisa, Jesus fala para você, mas você toma essa decisão, e quando dá errado, você tem um quebrantamento interior, aí a mudança interior, aí a vida interior, aí começa a jorrar dentro de você o poder do Espírito Santo. Aí quando você vai lá para o Evangelho de João, né? Capítulo 21, versículo 15, Jesus começa a falar uma coisa muito interessante com Pedro, né? Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Pedro já havia chorado, né? E neste momento aqui Pedro começa a entender o propósito de Deus. Olha o que diz: e depois de ter jantado, disse Jesus, ressuscitado, mostrado os cravos nas mãos, cravos nos pés. Agora ele faz outro confronto com Pedro. Ele confronta Pedro de uma maneira diferente. Olha que a pergunta que Jesus faz: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Aí quando ele está emocionalmente já quebrado, Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas? Ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Deus confronta você no corpo, Deus confronta você na alma, nas suas emoções, mas também confronta no seu espírito, para que haja quebrantamento. Eu quero te perguntar: quantos, não levante a mão, quantos aqui têm chorado na presença do Senhor? Quantos aqui têm dito: Senhor, eu preciso de Ti? Não só no momento de angústia, no momento de dor, mas aquele tempo especial: Senhor, fala comigo. Quebranta o meu coração, Senhor. Comece a trabalhar dentro de mim, Senhor. Comece a fazer de mim uma nova pessoa. Pedro, quando ele chega nesta situação aqui, irmão, ele está num estado totalmente de quebrantamento, totalmente de arrependimento diante de Deus. Deus estava dizendo: Pedro, eu conhecia o teu coração. Por isso que ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Quando Satanás escolheu ele para trair Jesus, que esse é o meu pensamento, Jesus disse: esse aqui não, eu conheço o coração dele. Quando Judas toma a decisão de trair Jesus, ele comete dentro do erro que ele estava acostumado a cometer.
Judas metia a mão no alforje e tirava dinheiro e guardava para ele. Na hora de trair Jesus, ele pediu: me dá 30 moedas de prata, 30 peças de prata. Ele traiu aonde ele já estava acostumado a fazer. Eu tenho uma triste notícia a dizer: se você está acostumado a praticar um determinado tipo de pecado e anda com Jesus e não se arrepende, você corre um grande risco de perder a tua salvação. Você pode tomar ceia, você pode participar. Judas participava ou não da ceia? Sim ou não? Participava. Judas participava com Jesus, mas quando jogou o óleo lá nos pés de Jesus, ele já pensou logo: é muito dinheiro esse negócio aí, rapaz. Ô Jesus, essa mulher, se pudesse juntar esse dinheiro e nós comprávamos e ajudaríamos os pobres. Jesus disse: os pobres sempre estarão com vocês. Isso era Judas. Judas sempre pensava no dinheiro. Pedro não, sempre pensava em estar com Jesus aonde ele fosse. E ele chegou a dizer: Jesus, eu vou morrer do teu lado, eu vou estar nesta condição, mas eu vou te dizer uma coisa: para cumprir esta condição, você precisa conhecer Jesus, porque Jesus já conhece você. Você precisa mudar de vida, porque Jesus já deu a vida dele por você. Então, aqui neste processo de Jesus, Pedro chora amargamente. Jesus olha para Pedro, Pedro está chorando. E Jesus não condena Pedro. Uma coisa interessante, né? Jesus não condena Pedro. Pastor, Jesus não condena Pedro. Posso falar sério? O que tem de crente condenando uns aos outros? Falando porque eu não gosto, posso ser honesto? Da forma que ele veste, da forma que ele usa, a mulher que usa brinco, a mulher que não usa brinco. Eu já vivi tudo isso. Eu venho desde pequenininho, eu tenho 40 anos de crente. Eu vivi tudo isso. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus não vê o que está no exterior, ele vê o que está no interior de você. Ele sabe, quando ele olha para Pedro, ele diz assim: Pedro, eu conheço você por dentro, você ainda não se converteu. Mas quando você se converter, qual o conselho que ele dá? Ajude seus irmãos, dirige os seus irmãos. Irmãos, é duro que eu vou dizer. Não adianta dirigir ninguém se você ainda não teve um encontro com Deus. Você precisa ser dirigido. Tenha coragem de dizer: eu preciso mudar, eu preciso da ajuda, eu tenho algumas coisas ocultas, eu preciso ser tratado. Jesus, levante alguém para me discipular, para que eu possa ser tratado. Eu só posso discipular alguém quando eu for discipulado. Jesus discipulou Pedro 3 anos, e mesmo assim Pedro ainda precisava ser discipulado depois de morte e ressurreição de Jesus. Pedro foi avisado. Em primeiro lugar, Pedro era crente, sim ou não? Não ouvi. Pedro era crente, sim ou não? Sim, ele andava com Jesus, ele já tinha visto os milagres que Jesus havia feito. Pedro era convertido quando andava com Jesus, sim ou não? Não. Ele cria, ele sabia que era uma bênção, ele sabia que era tremendo, ele cumpria com Jesus todos os seus requisitos dentro de uma caixinha. Mas Jesus disse: quando tu te converteres, eu só não quero que a tua fé desfaleça. Sabe o que ele está dizendo? Você está no processo de mudança, você está mudando de vida. Paulo disse assim: olha, eu quero ensinar Cristo a vocês, e eu sinto dores de parto até que Ele seja gerado em vocês. Mulheres que sentem dores de parto. Toda mulher conta que a pedra nos rins dói mais do que dor de parto, não é verdade? A pedra na vesícula, não sei. Isso que dói mais do que dor de parto. Mas Jesus, Paulo, fala sobre dores de parto. Vou dizer uma coisa: quando gera um filho, depois que ele está pronto, mesmo que você tenha sentido dor, a alegria de ter um filho no colo é diferente, não é assim? Jesus, irmãos, gerou-nos na cruz quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Eu canto a história de Cristo. Alguém falava, pastor, por que o senhor canta? Porque eu acredito que Jesus mudou a minha vida, me transformou, e estou em processo de transformação todos os dias, até que eu vá morar com Jesus na glória. Quero terminar nesta noite falando sobre 3 coisas que você tem que escrever na tábua do seu coração. A primeira coisa: Jesus pagou o preço que você não podia pagar. Por isso é uma questão de decisão. Segunda coisa: Jesus orou por nós, rogou por nós antes que nós nascêssemos. João capítulo 17. Oro por aqueles, Senhor, que ainda não te conheceram, ainda não te conhecem, mas vão te conhecer futuramente. Está lá escrito em João. Então Jesus ainda continua orando por nós, intercedendo por nós como advogado ao lado do Pai. Em terceiro lugar, qual tem sido a sua decisão? Você é daquele que diz, estou pronto, mas na hora que o bicho pega mesmo, meu irmão, tu fica de longe olhando, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. É uma decisão que você tem que tomar. Os que vão morar no céu não podem ser covardes. Ele tem que tomar a decisão de avançar. Ele tem que tomar a decisão de ir e alcançar o objetivo. No final da estrada, Deus tem vitória para você. Pastor, então só quando eu chegar no céu? Não. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. Cada dia que você vence, você tem vitória. Deus tem bênção para você. No trabalho, Deus tem bênção para você. Em todos os lugares que você for, Deus tem bênção para você. Mas é necessário que você decida. Não só como Pedro, no momento de conversão, estou pronto. Mas como Pedro, depois do dia de Pentecostes, dizendo, varões e irmãos, que vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, pensando que às 9 horas da manhã, nós estamos cheios de moço, nós estamos bêbados, cheios de vinho. Mas o que está acontecendo aqui foi como Deus falou através do profeta Joel, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Se tornou o maior pregador de todos os tempos, com um pequeno sermão, até mesmo da forma simples dele. Ele ganhou 3.000 almas, gente. Segundo o sermão, 5.000 almas. Irmãos, crente convertido é ganhador de almas. Crente convertido busca os desviados. Porque o texto deixa nós pensarmos assim. Veja aí um versículo, acho que é 34. Põe aí para mim, por favor. Não, 32, peraí. 32, eu quero ver com você. 22 de Lucas, 32. Olha o que me chama muita atenção. Primeiro, Jesus roga para que a nossa fé não desfaleça, ok? Só que ele diz assim: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. É isso que eu quero. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: e aí, você já pode me fortalecer? Se você não puder fortalecer, fala assim: rapaz, estou chegando lá. Não é verdade? Mas a importância de você chegar e reconhecer o que Deus tem feito por você todos os dias, falar o que Deus tem feito na tua vida, acreditar no milagre. Deus está dizendo: chegou o tempo de nós sermos não só convencidos, mas convertidos, crendo que o Senhor está em nossa vida para ajudar nossos irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que nada e nem ninguém vai roubar a minha salvação. Mas, Senhor, me ajude a ser convertido, me ajude a ser crente, me ajude a ser fiel. Senhor, eu quero ver, Senhor,
Tudo aquilo que foi preparado contra mim cair por terra. Como tu animaste a Pedro, me anima também. Senhor, eu quero te pedir por cada um dos teus filhos que aqui estão agora. Eu sei, Senhor, que eles vão para as casas deles pensando: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho cumprido o teu querer. Me ajuda, Jesus. Me faça, Senhor, ver a tua glória, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Não me deixa, Senhor Deus amado, cair no caminho. Senhor, me dá o bálsamo do teu Espírito. Gera em mim uma nova vida. Diga isto, meu irmão. Gera em mim uma nova vida. Uma vida de vigor. Que os problemas não me parem no caminho, mas que eu seja sustentado por ti, ó Pai. Que eu seja fiel a ti, ó Pai. Que a tua mão forte e poderosa, Senhor, venha ser sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha alma. Deus, nós sabemos que estamos caminhando para estar contigo. Gera em nós um espírito forte, um espírito de vigor, um espírito de autoridade. Oh Deus, eu creio em ti, Senhor. Nada pode impedir a tua vontade em mim, Senhor, porque eu quero te servir. Diga comigo: Senhor, eu quero te servir, em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, a partir de hoje eu vou me converter mais. Diga isso. Há muitos feridos. Diga isso.